Bom, a gente vai falar de investimentos de venture capital nos Estados Unidos. O meu foco é em atender empreendedores, companhias brasileiras de tecnologia que estão recebendo aporte de fundos e de grupos de investidores lá fora, tá? E também atendo a investidores brasileiros que estão investindo lá fora em empresas de tecnologia. Então, a primeira pergunta que vem é que tipo de estrutura societária deve ser utilizada para investir ou para operar lá fora, ou para você criar a sua estrutura de holding para receber o aporte. Então, a primeira opção é uma C Corp, que é equivalente a uma SA. A vantagem para investidores, principalmente investidores maiores em futuras rodadas, é que eles preferem essa estrutura porque ela não tem phantom income. Você não tem o problema de você ter que reconhecer receita sem ter, de fato, recebido o dividendo na pessoa física ou no investidor. O contra é que a empresa C Corp tem dupla tributação. Ela é tributada a nível da pessoa jurídica e também no dividendo que é pago na pessoa física. Tá? A outra opção é uma LLC, uma Limited Liability Company, que é o equivalente a uma limitada brasileira, com algumas variações, porque nos Estados Unidos, a LLC você pode optar como você quer ser tributado. Você pode ser tributado como uma SA e pagar imposto na PJ, ou ser tributado como uma partnership, que você não paga imposto na PJ, passa direto para os cotistas. Então, você recebe de fato um statement e você vai incluir qualquer renda direto na sua declaração de imposto de renda da pessoa física. Tá? Então, novamente, o pró é que a empresa é transparente a nível de ponto de vista tributário, a estrutura é bem flexível, você pode criar qualquer tipo de direitos contratuais, de acordo de cotistas, você tem total flexibilidade, tá? E o contra é um pouco mais difícil você criar e manter uma estrutura de option plan, que é algo que costuma ser necessário em empresas de tecnologia. Os fundos não gostam muito de investir em LLCs por conta do phantom income. Tá? Aí a segunda pergunta é aonde que eu devo montar a empresa? Tá? Aí pensando do lado da empresa operacional, se você tem uma empresa startup aqui no Brasil que vai receber um aporte de um fundo e o fundo está falando, eu não vou investir numa estrutura de holding no Brasil, eu quero investir fora. O que a gente costuma fazer é usar uma estrutura de uma Cayman, que tem suas vantagens fiscais, principalmente para brasileiros, para investidores e fundadores que não estão nos Estados Unidos. Tá? Mas dependendo do tipo de projeto e do tipo de investidor que vai entrar, a gente acaba com uma Delaware. Desculpa que ficou Cayman, mas ele é uma Delaware Holding. Tá? Então a estrutura é o seguinte, aqui, nesse nível, a gente vai ter o acordo de acionistas e entram todas as rodadas de investimento, os fundadores têm seus direitos todos negociados nesse nível também. Daí a gente cria uma empresa intermediária, que a gente chama de uma blocker, simplesmente para visibilidade no nível das empresas operacionais, porque você falar que você tem uma empresa, uma limitada brasileira, cujo dono é uma empresa de Cayman, aqui pode criar problema por conta de estar em blacklist, esse tipo de coisa. Então, para todos os efeitos, a empresa Delaware LLC é a que aparece como a única acionista da empresa brasileira. Tá? Na estrutura de Delaware é parecida, a gente faz uma SA no nível de holding, daí cria uma blocker e daí as empresas operacionais embaixo. Okay? Aí a gente vai falar um pouco do tipo de investimento que pode ser feito de venture capital com empresas early stage. A primeira pergunta é se vai ser estrutura de equity ou de debt. E vou explicar um pouquinho as rodadas. A rodada Angel costuma ser Friends and Family. Tá? Daí o próximo passo é a rodada Seed. Daí um pouco mais... grupos um pouco mais estruturados, que vão colocar um capital um pouco maior. O que a gente costuma ver é Angel é até uns $500 mil. O Seed chega até $1 milhão, $1,5 milhão. Tá? Daí rodada Série A, B e C. A rodada Série A a gente vê de $1,5 milhão a $10 milhões. Tá? E a B e C é o que vai seguir aí, dependendo da indústria, do segmento, muda muito o valor. Tá? A outra forma de investir, e o que é mais comum no Brasil, é mútuo conversível ou dívida conversível, que é semelhante a debenture, tá? Mas nos Estados Unidos esse tipo de instrumento é padronizado.
é muito fácil fazer esse tipo de deal. Tá? E o mais fácil, principalmente do lado da empresa ou do fundador, é receber investimento via um SAFE, que é basicamente uma promessa de emissão de equity numa futura rodada. Os documentos para Venture Capital nos Estados Unidos são padronizados e você não precisa ficar negociando, renegociando cláusulas que já são de mercado. Tá? O Series Seed tem algumas plataformas que desenvolveram padrões, tem o padrão East Coast, padrão West Coast, então tem que olhar, dependendo de onde você está. Series Seed, Techstars e Y Combinator são bons exemplos, tá, que a gente usa. Se a gente vai fazer uma série A, emissão de ações preferenciais, a gente usa sempre o NVCA. Tá? Falar um pouco da dívida conversível. A vantagem, do lado do investidor, ele vai negociar na frente um desconto na hora que ele converter a dívida na primeira rodada de equity no futuro. Tá? O desconto costuma ser geralmente entre 15% e 25% do valor que o próximo investidor vai pagar. Para a empresa, você põe um cap, você não vai pagar acima desse valuation, não vai converter acima desse valuation. Tá? Na hora de conversão da dívida em equity, por exemplo, foi feita uma rodada de mútuo conversível e daqui a um ano vai ser feita uma série A. No momento da série A, há uma conversão automática dessa dívida, tá? E existe também a possibilidade de converter no caso de venda da empresa antes de ser feita a rodada. O outro direito que o investidor tem pode ser negociado é a capacidade de converter voluntariamente. Tá? Existe também o pagamento de juros, aqui eu não quis entrar muito no detalhe, mas, novamente, se tem uma venda da companhia em qualquer momento, isso causa uma conversão da dívida e pagamento. O SAFE é um Simple Agreement for Future Equity. Esse é um instrumento que a gente vê bastante em deals menores. Tá? Ele é bem favorável à empresa, porque você não está negociando valuation, você não está negociando percentual, você só está falando que você está colocando, sei lá, $200 mil e isso vai converter em equity quando a empresa fizer a primeira emissão de equity. Tá? Não tem juros, não tem data de vencimento, existe um desconto, pode existir um cap, depende de cada negociação, e a ideia aqui é que converte na próxima rodada. Aí a gente entra nos documentos de negociação entre o investidor e a empresa que vai receber o aporte. Começa com uma LOI, uma carta de intenções, ou com um term sheet. Aí acho que a principal nota aqui não venha com term sheet já negociado, fala primeiro com o advogado para preparar, porque tem muitas pegadas aqui que você tem que saber desde o começo, pode afetar seu valuation, o valor que de fato vai entrar na empresa. Então, é importante ter essa conversa antes de sair com o documento assinado. Tá? E aqui é up and down e WTF what the fuck, desculpa, mas what the fuck is going on, que são os três pontos principais que a gente tem que cobrir no term sheet. O up é direito de participação pro rata, tá? O down, quer dizer, se a empresa não estiver indo bem, você quer garantir seu direito de receber o liquidation preference, eu vou falar um pouco mais disso, e o último é a composição do board, para você ter uma voz, um poder decisório, capacidade de veto em algumas decisões. Falar de cap table e valuation, isso daqui é fundamental na fase do term sheet, tanto para a empresa investida quanto para o investidor entender o que está acontecendo. Tá? Primeiro, o que é fully diluted cap table? A gente tem que olhar a empresa com ação preferencial, ordinária, diferentes rodadas, e assumir que está todo mundo com ações ordinárias e tomando decisões conjuntamente e também recebendo o que for o preço da empresa numa eventual venda. E pensar como que isso seria tratado. A gente olha como fully diluted. Tá? Pre-money versus post-money são conceitos importantes, porque isso afeta, novamente, quanto dinheiro vai entrar na empresa. Se você fala pre-money, é antes de ter entrado o valor dessa rodada. Post-money, depois de ter entrado o valor da rodada. Option pool é um conceito que depende do estágio que a gente está falando. No Series Seed, costuma ser criado um option pool pequeno, porque vai permitir para a empresa fazer contratações de talento um pouco mais caro, tal. E no Series A sempre tem um option pool. Tá? E pensar também aqui se o option pool vai ser criado antes ou depois da rodada. Geralmente o fundador quer fazer depois da rodada para diluir também o investidor, mas o normal de mercado, principalmente para uma rodada de Series A,
é que o option pool seja criado imediatamente antes da entrada do capital do investidor de série A. Tá? E a conversão das notas conversíveis. Se teve uma rodada anterior de nota conversível, ela vai converter imediatamente antes de uma série A. Tá. Os direitos de preferência. Aqui, no caso de liquidação, seja venda da empresa ou realmente a empresa fechou, não conseguiu seguir adiante, a gente quer ver como vai funcionar a preferência dos investidores. A preferência aqui é de receber, se você é um investidor série A, que foi a última rodada, você recebe na frente. Você recebe na frente de um investidor de Series Seed e na frente dos fundadores. Tá? Então, paga sempre a rodada que foi mais recente. Geralmente, a preferência pode ser um múltiplo, uma vez o valor investido originalmente, ou 2 vezes. O normal que a gente vê é uma vez. Tá? E o outro conceito é que a preferência pode ser com participação ou sem participação. Participação quer dizer, vai participar do upside da empresa, se ela crescer, o valuation cresceu, participa. Não participating, só vai receber o valor original investido. Tá? Aí a parte do conselho, esse é um ponto realmente importante, as pessoas não dão muita atenção, ficam focadas mais em números, mas é saber quando que você vai ter voz como investidor e quando, do lado da companhia, quando que a companhia vai começar a perder controle do board, das decisões importantes da empresa. Tá? Então, se você está numa rodada de Series C, do normal a gente vê são três conselheiros, dos quais teriam 2 que são fundadores e 1 que é um investidor principal. No Series A a gente vê geralmente um board de 5, dos quais o mais comum são 3 commons e 2 preferred, a gente ainda não vê o independente, tá? Mas às vezes aparece essas outras modalidades. As protective provisions são os direitos de veto ou de supervoto em algumas decisões fundamentais, por exemplo, venda da empresa, fazer uma rodada de aporte de capital, emissão de equity com direitos mais superiores à rodada anterior, esse tipo de coisa. E existe a possibilidade, às vezes, para dar um cargo de board observer, quer dizer, uma pessoa que não tem direito de votar nas decisões, mas que fica acompanhando. Isso a gente costuma ver para o segundo ou terceiro investidor importante da rodada. Tá? Então, novamente, poder de veto e proteções ao investidor. Veto aqui eu falo de forma meio genérica, não é necessariamente que um único investidor pode proibir tudo isso, é que vai para uma decisão ou para um voto mais difícil. Tá? Alterações nos documentos de governança que podem afetar a última classe de investimento, um M&A da empresa, pagamento de dividendos, emissão de novas ações com direitos superiores, modificação do tamanho do board ou da composição do board, recompra de ações que foram emitidas anteriormente pela empresa, emissão de dívida ou alienação dos bens, e emissão de grants no option plan, ou criação do option plan, ou aumento do option. Tá? Tudo isso são, basicamente, direitos, são instrumentos que a empresa pode usar, que pode diluir o direito econômico dos investidores que entraram com ações preferenciais. Outros termos importantes, a gente falou direito de preferência, eu já expliquei antes, direito de participação, recompra. Às vezes o investidor quer que a empresa recompre o investimento dele, às vezes, mais em early stage a gente vê isso. Coseio e tag along, drag along, são direitos comuns de acordos de cotista, tá? Para proteger o investidor majoritário, no caso do drag, e o tag é para proteger o investidor minoritário. Tá? E registration rights, que é o caso de todo mundo aqui está buscando um unicórnio, se o investidor sentir que está no momento de ser feito um IPO, ele pode forçar o registro na Bolsa Americana. Aqui só dando um pouquinho do meu perfil, eu sou advogado formado aqui no Brasil, pela São Francisco, trabalhei num banco, aqui no Unibanco por um tempo, mas eu fui para os Estados Unidos em 99 e nunca mais voltei. Fiz carreira lá em escritórios grandes em Nova York, Chicago, fiz meu mestrado e doutorado na Northwestern em Chicago, e daí montei meu escritório em Miami há 3 anos e meio, focado em atender fundos de venture capital, startups de tecnologia e family offices do Brasil.